Salve, salve, nação! Nação, com mais um vídeo aqui para vocês aí, né? Espero que vocês gostem. Essa entrevista coletiva, a primeira do Vitor Pereira no Flamengo, está gerando uma polêmica gigantesca, por mais, pelo menos, né, quer dizer, da imprensa paulista lá, porque aqui na Carioca tá tranquilo. Pelo jeito que ele saiu do Corinthians. Uma coisa, ele falou que não iria trabalhar praticamente em nenhum clube, porque ele ia voltar pro Portugal por causa da sogra, sei lá o quê. O ponto é a sogra, entendeu? O ponto que todo mundo pega no pé do Vitor Pereira é a sogra, a desculpa, porque não revelou o Corinthians. Ele iria para Portugal. Como o Flamengo, no meio do caminho, não quis renovar com o Dorival e foi atrás dele, e viu o projeto que o Flamengo apresentou ele acabou mudando de ideia. O cara tem toda a possibilidade de mudar de ideia. Cristiano Ronaldo foi uma coisa. Cristiano Ronaldo falou que nunca ia jogar na Arábia, Emirados Árabes, Dubai. E depois de 8 anos ele mudou de ideia, entendeu? Então é aquilo. Todo mundo tem possibilidade de mudar de ideia. Só que o problema foi a sogra. Desculpa, meu filho. É incrível. Mas, Vitor Pereira, essa parte tu pegou mal, hein? Mas é isso aí. Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve no canal. Créditos aí a ESPN Brasil. E vambora pro vídeo. Do Corinthians é miúdo para ele. E o do Corinthians é graúdo, né? Que ele fala dos miúdos, dos jogadores da base. Mas me pareceu isso. Que ele não quis dizer de uma forma clara exatamente isso, que ele não queria ficar no Corinthians, lá ele não teria como ganhar títulos, e para não chegar a esse ponto de dizer não para o Corinthians, que ele não dá nome ao clube agora quando fala, isso ficou muito ruim também, né? O clube anterior tem nome, é o Corinthians, onde ele trabalhou. Tem alguma coisa estranha, claro que ele não gostou do que o presidente do Corinthians disse, do Willio, mas aí uma questão muito do olho no olho entre eles, isso a gente não tem. O que ele disse para o presidente e o que o presidente acordou com ele é uma questão deles. Mas não ficou muito clara a questão da sogra, porque em um momento ela não era um problema que ele inviabilizaria a vinda dele, a permanência dele no Corinthians, mas num segundo momento não, porque o projeto é maior. Então era melhor naquele momento ter deixado claro, se aparecer um outro projeto, eu estou mudando de ares, vou voltar, tem um probleminha pessoal, não é um probleminha, é um grande problema, né? Eu tenho um problema pessoal, familiar, enfim, e se acontecer alguma proposta, eu vou estudar, não deixou nada em aberto. A ideia é de que não voltaria de jeito algum, e aí de uma hora para outra ele aparece ali. Agora, para mim é assunto encerrado. Vai trabalhar, vai fazer o seu trabalho, cada um deu a sua versão, né? E isso vai ser sempre lembrado quando ele enfrentar o Corinthians, quando for jogar algum jogo, quando for mal, enfim, sempre vai ficar... Ele não começa bem no ambiente brasileiro por esse aspecto aí. Chamar de mau caráter é uma coisa muito pessoal de quem teve o olho no olho. Isso não dá pra gente avalizar esse tipo de coisa. Mas talvez tenha sido cara de pau por ter arranjado uma desculpa que serve num e não serve no outro. Prof, será que ele tinha essa obrigação de falar que ele poderia voltar caso recebesse uma outra proposta, ou ele naquele momento ele entendeu mesmo que ele não ficaria no futebol brasileiro num primeiro momento, mas depois, quando veio essa proposta do Flamengo, ele aceita? Será que ele tinha obrigação naquela hora de falar, se surgir uma no futuro, pode ser que eu volte ou não? O que você entende sobre tudo isso nesse assunto, Vitor Pereira? Bom, ele é um profissional de futebol, um técnico. Ele não estava se despedindo do futebol, ele estava se despedindo do Corinthians. Então, acho que ele exagerou na dose. Acho que ele exagera quando faz juras de amor, ele exagera quando joga toda a questão nas costas da sogra, porque aí, de repente, tem uma outra proposta e a sogra já não pesa tanto. E não é verdade quando ele fala que cada um tem seus problemas familiares, porque um dos componentes da comissão técnica é cunhado dele, portanto, o problema familiar era o mesmo, né? Então, eu acho que ele exagerou lá no começo. Tudo isso de ontem explica, mas não justifica. Aliás, uma coletiva muito esquisita, que ele começa já falando tudo para ninguém mais perguntar a respeito. E essas coletivas do Flamengo também é mais fácil manipular, porque é o canal Celso Unzelt e do Flá Unzelt, né? Então, fica menos... Não tem aquele embate com a imprensa de outros tempos que não usava a coletiva para fazer, né? Como é que se diz? Para levantar a bola para ninguém. Eles não gostam de coletiva que conteste. Eles gostam de coletiva assim, né? Eles até não deixam
Ou melhor, eles deixam que a pessoa pergunte, mas não deixam que o entrevistado responda, como foi o caso. Não só eles. A gente está falando no caso do Flamengo, Claro. mas isso serve para muito clube por aí, para muita situação por aí. Agora, nesse caso específico do Vitor Pereira, eu até acredito nele, eu acredito que naquele momento não havia Flamengo, e até por isso ele exagerou, porque se houvesse Flamengo e ele fizesse todas aquelas juras de amor, e em relação ao presidente do Corinthians, que ficou uma situação chata, né? Era o presidente do Corinthians com o microfone falando assim, olha, ele só não fica com a gente porque tem um problema de família. Não é? E ele fazendo assim, se tudo isso acontecesse com o Flamengo na parada, aí era o fim dos tempos. Então eu acredito nele. Eu acredito que a proposta chegou depois. Só que ele exagerou muito naquele começo lá. Ele podia ter ido embora, mais à francesa, mais low profile, não precisava dizer na cara, falar assim, olha, o projeto do outro é melhor, o outro é mais rico, vai me dar um time melhor, até porque se não tinha naquele momento, ele não ia falar isso. Mas ele claramente optou, e está certo, ele tem esse direito, ele optou por trabalhar onde tem melhores condições de trabalho. Só que exagerou na saída, dourou uma pílula, utilizou essa questão da sogra que ficou muito chato, virou até piada. Podia ter evitado tudo isso. Será que ele não esperava que ele fosse ser chamado pelo Flamengo? Talvez não esperasse mesmo. Mas até por isso, poxa vida, já tem tempo de futebol, já tem rodagem suficiente para saber que ele não estava se despedindo da bola ali. Ele estava se despedindo de um clube. Eu acho que ele não esperava uma proposta do Brasil. Não só do Flamengo. Claro, o Flamengo hoje é quem tem condição de fazer essa proposta. E também aí, se ele aceita um outro trabalho na Europa... Ninguém, assim, vamos ser sinceros, ninguém ia falar muito aqui também. Até porque ia falar, não, mas tudo bem, lá está mais perto da sogra. Ia diluir. E não tem esse confronto Corinthians e Flamengo, que hoje realmente é desigual, né? Ninguém está falando, ninguém está esperneando que o Corinthians é menos que o Flamengo economicamente, todo mundo sabe disso. As condições de trabalho no Flamengo hoje são muito melhores que as do Corinthians. Agora, a saída dele do Corinthians foi esquisitíssima e esse papo aí ontem não apagou isso, continua sendo esquisita. Você acha que não zera? Você acha que não está... Não, claro que não, porque não ficou justificado, ficou explicado do lado dele, mas até aí era o que a gente já esperava que ele fosse dizer mesmo. Agora também acho, olha, que agora ele é técnico do Flamengo. Acabou essa história de Corinthians. Acho que hoje é a última vez que a gente fala disso. Bola para frente, ele é técnico do Flamengo e agora a gente passa a fazer uma avaliação do trabalho dele no Flamengo, onde, aliás, ele terá muito trabalho. Não pelas condições que tem, que são muito boas, mas pela cobrança, pelo bom trabalho que o Dorival fez, aliás, ótimo. Ele ganha 2 Copas que todo mundo quer. Ótimo trabalho. E ele foi chamado para colocar o rendimento desse time num patamar, né, que o rubro-negro quer. Então ele vai ter muito problema para a gente ficar falando de Corinthians ainda. Vamos ver a Natália e depois a gente entra nesse assunto. A gente vai falar sobre isso ainda hoje, sobre como ele vai pegar um time campeão das mãos do Dorival, agora até com mais reforços, mais peças à disposição. Acho que isso não vai ser um problema para ele, muito pelo contrário, mas eu quero ouvir a Natália também sobre essa linha do tempo, sobre a explicação. Já teve um treinador que gostaria de trabalhar com um projeto mais ambicioso financeiramente e não conseguiu render esse time, né? Não segurou o rojão, enfim. Eu acho que assim, o ser humano tem como mania querer justificar o não. Não é não. Eu não preciso justificar o porquê eu não quero. Não quero, ponto e acabou. Aí ele teve que criar não, né? Não estou questionando a gravidade ou não da situação dele familiar. Mas ele construiu uma história, um enredo, em que foi se colocado em segundo plano, como disse o professor. Ele poderia ter dito, não, eu não quero, agradeço o Corinthians e acabou. Agora, o que fica claro na justificativa dele é, o Corinthians não servia para mim, o Flamengo serve. Parece que ele mesmo, né, prof? Parece que ele mesmo e o Corinthians se colocam nessa posição que hoje... a gente vê mais claro no Flamengo. Acho que, pelo que a Natália está falando, é isso. Ele e o Corinthians criam uma situação em que se precisa criar, entre aspas, toda uma despedida, um amor ao clube e, claro, aliado ao fato verdadeiro de que a sogra está passando por problemas de saúde. Mas é isso, em vez de ele dar só essa justificativa e se mandar e, beleza, não quero... Precisa se criar uma história de amor e de como ele melhorou o time, de como o time brigou na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E acho que tudo isso vira um peso depois, a hora que, tudo bem, depois de um mês, sei lá, o Flamengo vem, ele fala para a família dele, e aí, dá para voltar? Dá. Que também acredito ser normal. Depois de um mês, ele conversou com a família, viu que estava tudo certo, volta. Claro. Só que essa história lá atrás, da despedida,
vai assombrar ele depois. Ficou pelo exagero. Sabe o que ele me lembrou? Ele foi pego na mentira, né? Ele foi pego nessa época de redes sociais, aquela desculpite que você dá, fala assim, não vou na tua festa porque eu tô com dor de cabeça. E daqui a pouco você tá lá na rede social, publica você na outra festa ali, fazendo assim, no cantinho, né? Pegaram ele na mentira, pegaram ele na desculpite. E muitas vezes, prof, você tá com dor de cabeça. Só que depois de 3 horinhas, 4 horinhas em casa, você tomou um remédio, você deu uma melhorada. E pra explicar pro dono do outro da festa, dono da outra festa. Entendam, não é não. Se eu não quero, é não, ponto, acabamos. Preciso justificar o meu não, assim como preciso justificar o sim. Ele precisou Se ele ficasse, ele ia justificar? Eu fico... Esse é o ponto. Ele precisou justificar para a torcida do Corinthians. Que não queria ficar no Corinthians. Ele é tão secão, né? Que o projeto não... Que ele teria outros projetos, enfim, uma coisa meio vaga até, mas sem dar uma desculpa. Eu tenho outros projetos, vou voltar para Portugal, vou pensar... vai voltar em seguida a ser técnico? Não sei ainda, pode ser, vou analisar propostas, enfim, mas aqui é uma despedida, gostei muito de estar nesse clube, tive excelentes companheiros, foi um trabalho interessante, não ganhamos títulos, mas foi desafiador e tal, e pronto. Mas não, bem o que a Natália disse, era só ter dito, não vou ficar aqui porque não vou ficar, pronto. Ele já tem todo o direito disso. Ele já é secão e direto, dizem que ele dá bom dia e tchau para as pessoas e não mais do que isso, quando dá. Ele já ia ser... Ninguém esperava dele aquela coisa. Será que ele não foi convencido pela diretoria do Corinthians? Será que ele não foi convencido pela diretoria do Corinthians a dar uma justificativa, a tentar glamourizar um pouquinho essa despedida? Mas é um erro da diretoria e erro dele de aceitar. Ele não era obrigado a entrar senão o presidente não teria falado como falou, né, o Duílio? Deixa a diretoria fazer isso sozinha. Agora, isso não tira a qualidade do Vitor Pereira, a condição que ele tem no Flamengo, o grande profissional que é, que realmente demonstrou um trabalho excelente no Corinthians, a ponto de botar uma pressão para cima do próprio Flamengo, do Dorival, que fez excelente trabalho, como falou o professor, mas naquele confronto, em duelo, em questão de técnico, ele foi até melhor. Mas ele não ganhou o título, mas as ferramentas que ele tinha realmente eram mais difíceis. Eu vi ele no duelo muito bem, e podendo fazer no Flamengo um grande trabalho. Esse é o grande desafio com o Mundial, Campeonato Carioca, Brasileiro, Supercopa, Copa do Brasil, Libertadores. Olha, ele tem um calendário, ele está aí com tudo que ele queria de opções e jogadores que estão chegando, inclusive o Gerson. Ele tem à sua disposição para fazer um grande trabalho e tem condições disso. É um grande técnico, demonstrou que é um ótimo profissional. Ele está com tudo e não está prosa, como diria o Chacrinha. Eu só acho que esse Vitor Pereira que o Flamengo quer não é o do Corinthians. O do Corinthians entregou um segundo tempo bom em nível de futebol, no trabalho inteiro. A gente sabe de todos os problemas que ele teve. Não teve 90 minutos bom. Mas o Flamengo, o Vitor Pereira que o Flamengo quer, tem que resgatar o Vitor Pereira de Portugal. Aí tudo bem. Mas no Corinthians ele não foi esse cara que mostrou tanto mais bola que o Dorival. Não foi, não. Tem condição para isso? Claro que tem. A ideia de jogo dele é muito mais para esse time do Flamengo do que para o time do Corinthians que ele tinha, sem dúvida. Tanto que ele chega ao próprio Corinthians falando de uma imposição que ele logo percebeu que não ia conseguir. Sim. Então, é isso. O rubro-negro só tem que cobrar isso. Cobrar no bom sentido, né? Que as pessoas falam, é com inveja que o técnico vai embora. Não é isso, tem que botar uma lupa no trabalho nesse sentido, também para depois não se decepcionar. Mas esse Vitor Pereira do Corinthians, ele é suficiente para conquistar títulos pelo Flamengo? Eu acredito que sim. Ele era um Vitor Pereira de exceção. Quando você ia para a página 2 para a cobrança, ele foi embora. Eu mesmo passei muito pano para o trabalho dele. Tinha gente que falava, puxa, mas um time que tem Fagner, que tem não sei o quê, que tem o William, não deveria estar jogando melhor. Eu nunca achei isso. Até porque ele pouco teve esse time inteiro na mão. Então, sempre defendi. Mas também não vou dizer aqui que ele mostrava um futebol espetáculo. Mesmo os grandes feitos do Corinthians na mão dele, o jogo com o Boca. Passou, eu estou me referindo ao jogo da primeira fase. Sim. Teve também o... Estou me referindo, aliás, ao da eliminatória, não à primeira fase. O que consegue o empate lá. Passou sem jogar uma bola no gol. É isso que o rubro-negro quer? Acho que não, né? Porque a contratação do Vitor Pereira justifica-se por um discurso em que queremos elevar o patamar competitivo do time. Ganhamos títulos, mas da forma que foi, não foi o suficiente. Nós queremos aquele futebol que a gente viu com o Jorge Jesus. Esse é o recado que o Flamengo passa quando contrata o Vitor Pereira.
e demite o Dorival Júnior, né? Na minha opinião. Eu tô com o professor. Se a gente pegar o trabalho do... Eu não tô falando que o trabalho do Vitor Pereira foi ruim no Corinthians. Mas eu não coloco ele com esse patamar todo, porque eu não vi 90 minutos de um Corinthians bom. O desempenho foi... O trabalho foi bom, o desempenho nem tanto. Joga bem no segundo tempo contra um Flamengo que perde peças. O time também não ajudava, Thiago né? Maia com o joelho lascado lá, não tinha a estruturação do seu meio de campo defensivo, porque o João não estava jogando, porque ele foi suspenso no último jogo. O Vidal entra, mas também entra meio baqueado. Então, assim, um Flamengo que também cai de rendimento numa segunda etapa porque perde muitos jogadores. Agora, é o que o professor falou, o Vitor Pereira, ele tem visão de jogo e qualidade técnica, né, como um olhar de treinador, para potencializar o Flamengo. E ele dá na entrevista coletiva dele ontem, em um trecho, ele fala da questão de ele não vai repintar a casa. Ele vai seguir um trabalho que já vinha sendo feito e estava dando resultado. Mas a gente viu que no Corinthians ele não seguiu esse trabalho. É isso que eu ia falar. Ele chegou ali e quis inventar algumas coisas que a gente já viu que no Flamengo também não dá certo. E demorou inventar, um pouquinho para ele voltar. Pra assimilar. Né? Mas quando ele cria uma identidade, ele quando ele consegue criar uma identidade do time que ele está na mão, e isso não só aqui no Brasil com o Corinthians, mas se a gente pegar os outros trabalhos dele, quando ele consegue criar uma identidade e colocar com os jogadores a assimilação do trabalho dele técnico, da visão dele como treinador, de posicionamento, de estrutura de jogo, as coisas acontecem. Calendário do Flamengo é um assunto também sempre em pauta. Número de jogos do Flamengo em 2023, são 62 partidas já garantidas e o time pode fazer 81 jogos, chegando aí finais de Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, garantidos já com estadual, primeira fase da Libertadores, por exemplo. Tomara que faça, né? Você começa o trabalho querendo fazer tudo claro. Isso. Você quer Tem ganhar isso. tudo. Tem isso. E o Flamengo está se reforçando para isso. Muito. A gente viu no Corinthians ele tendo problemas. O prof falava sobre as oitavas de final da Libertadores, Corinthians contra o Boca. O Corinthians teve enormes problemas para montar um time para jogar na volta, tanto que termina o jogo com garotos. Teve problema para bater pênalti. Só zagueiro bateu os pênaltis Exato. no fim. Não tinha nem quem bater esse pênalti. E ele não vai ter esse problema, ele não vai ter no Flamengo. Ele pode ter outros disciplinares para acalmar a rapaziada, para tentar montar o time. Agora, esse problema de falta de jogadores ele não terá no Flamengo. O calendário pode ser... A gente está falando sobre fazendo essa análise, a gente coloca no saquinho ali de análise o calendário, será? Sempre. O calendário prejudicou Renato Gaúcho, o calendário prejudicou Rogério Ceni. Acho que nem é o fator principal das quedas, mas prejudicou, a gente tem que contar. Que o Flamengo cede jogadores para a seleção, fora o número de jogos, o Flamengo também teve esse problema ao longo dos calendários dos últimos tempos. Acho que tem uma coisa a favor. Ele, dessa vez, está vacinado. Ele sabe o que é o calendário brasileiro. Ele não pode reclamar sem... não sabia. E acha, Natália, ele vai ter aquele alívio de quem tira um peso das costas, né? Porque ele já enfrentou esse mesmo calendário com muito menos jogadores, com muito mais problemas. Agora ele tem recursos. Vai ter aquele alívio. Ele tem recursos. Tem número... qualidade à parte, que também é melhor que a do elenco do Corinthians e de qualquer outro clube no Brasil, talvez ali brigando com o Palmeiras. O Flamengo ainda vai ter retorno do Bruno Henrique, né? Ele tem qualidade e quantidade, né? Está se falando de contratações aí, a gente vai falar daqui a pouco do Gerson, tem a possibilidade do goleiro Rossi. Olha que loucura. Né? Já tem o Vidal ali, que era uma sobra num setor que agora chega o Gerson. Dessa vez não tem mais desculpa, não. Beija a santa e vai para o campo. O calendário é ruim para todo mundo. Respondendo ao que está no GC, se o Flamengo pode suportar isso com sobra eu não sei, né? Porque aí você tem uma série de fatores que podem ocorrer durante os 365 dias de lesão, de perda de jogador, de venda de jogador. Né? Sempre tem. Convocação. Mas que tem condições melhores do que outros times têm. Assim como tem o Palmeiras, né? O Palmeiras investindo de uma forma diferente para essa temporada. Mas o Flamengo ele tem opção a mais para conseguir suportar um calendário tão encharcado. Até perguntaria, se o Flamengo não suportar, quem é que suporta? Pois Exato. Tem algo... Não dá, né, Caco? O Flamengo tem o quê? Uns 3 times para pôr em campo? Do meio para frente... O reforço do Gerson, volante que volta, esteve no futebol francês e agora volta sua segunda passagem.
passagem pelo clube. É mais um que reforça o já estrelado elenco do Flamengo em 2023. Vamos ouvi-lo, então. Um dos caras mais felizes do mundo. Na verdade, minha maior felicidade, assim, o dia que eu fiquei mais feliz na vida foi quando eu tive minha filha e quando eu tive a oportunidade de jogar a primeira vez aqui no Mengão, né? E hoje, então, é a mesma coisa. Muito feliz. E que Deus nos abençoe e espero que dê tudo certo como da primeira passagem. Eles querendo que eu voltasse e eu querendo voltar, né? Mas, para mim, pô, uma satisfação enorme. Ver que eu sou um jogador que a maior torcida do mundo tem um carinho por mim. Imagine você saber de onde você saiu, torcer para um time, tu virar atleta do esporte que você ama e você ter o privilégio de jogar no time do teu coração. Acho que não tem como falar, tentar explicar, né? Porque só quem tem essa oportunidade pode dizer. Felicidade maior do mundo. O Gerson falando então aí nessa sua volta ao Flamengo. Dá uma olhada nos números dele pelo Flamengo, sem o Campeonato Carioca, tá? Sem o estadual, no tempo em que ele jogava pelo Flamengo. Foram 93 jogos, 5 gols, 10 assistências, 34 construções em gol, ou seja, jogadas em que ele participa do gol. Duelos vencidos, bolas recuperadas, o cara que participa muito desse aspecto defensivo também do clube, campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, da Supercopa, os números não estão aí, mas ele ganhou 2 vezes o Campeonato Carioca. É engraçado, né, porque o Flamengo vai trazendo alguns jogadores e alguns voltam e talvez sejam os maiores nomes da janela e o Flamengo está empilhando esses nomes numa mesma janela de contratações, numa mesma janela de transferências. E é um cara que já está adaptado, que já foi campeão e não sei se ele chega para ser titular, acho que a gente pode discutir isso aqui também, mas depois de 1 ano e meio, o Gerson, o Coringa, está de volta ao clube então, prof. Veio para ser titular, pô. Né? E se não chegar como titular, não é por culpa dele. É pela qualidade. O Vidal também não é titular, até agora. É um setor em que o Flamengo até... E não questiona, né? E não questiona. Aliás, pelo menos não questionava. Aí você já começa a ter mais gente nessa condição, né? Porque vai sobrar para alguém. Para mim, ele é titular. Vai jogar no segundo quadro, o Gerson? Não, para mim é primeiro. Eu deixo o João Gomes e ele, e a vida segue. Acho que fica pior até para o Vidal, porque a fila aumenta, né? Vai ter que brigar mais ali. Mas é uma senhora contratação. Precisava? Pois é, aí é uma questão, a Nath até acha isso, e eu concordo, não seria a prioridade. Mas é um luxo ao qual o Flamengo pode se dar. Não, sim, é o que você fala, professora. O que eu questiono é outras posições, né? De olhar para o mercado. É que o Flamengo também é servido quase nas 11 posições no campo, né? Pois é, porque tirando as laterais, que eu acho que é carência, acho que boa parte dos clubes, poucos tem laterais bons em relação ao elenco, porque assim, você está olhando para um elenco que, das 11 posições, questionável ali o Rodinei, mas ele fez uma boa temporada, foi campeão, foi, mas era questionável. Sim. Você poderia ter um jogador com uma qualidade maior de acordo com o seu elenco. Muito dinheiro. Mas é aquela questão, você não está botando seu dinheiro num risco, estou arriscando aqui, vou ver se dá certo. Não, é uma cartada certa. É um cara que tem identificação com o clube, que joga bem, que não estava feliz onde estava, então você acaba trazendo de volta. Agora, é uma bala. Você abre mão de investir esse dinheiro, talvez numa outra posição que poderia potencializar ainda mais. Porque a gente está falando de um Flamengo que tem o João Gomes, o Thiago e o Vidal. São esses 3 básicos que a gente vai falar que são os 3 principais. O Gerson chega para ser titular? Chega. Quem dança? E aí você vai ter que trabalhar com quem vai ficar no banco de reservas. E tem o Vidal. Então é uma questão de gestão de recursos e de peças. O Flamengo vai ter que lidar com isso. É que a gente pode falar assim, pega esse dinheiro e contrata numa outra posição que está mais carente. Só que o Flamengo gasta esse dinheiro e vai lá e contrata. E contrata mesmo assim. E outras que não está tão carente, como o Gol. É o que você falou, é de luxo, né? É contratação de luxo. O Flamengo tem essa condição e o faz muito bem. Vamos dar uma olhada nas opções aí do meio-campo do Flamengo. E o Caco já vai montar o meio-campo ideal na visão dele, tá? Porque o Matheus França também é um cara que está aparecendo aí, um nome interessante. A torcida gosta muito dele.
Tem o Vitor Hugo, o próprio Everton, Arrascaeta, que são caras mais de frente. O Pulgar tá no elenco também, é uma opção aí, tá? Gerson, Vidal, Thiago Maia e João Gomes. E aí, Caco, como que você montaria esse meio campo? Precisava trazer o Gerson? Como que você vê também essa adaptação dele para esse novo ano? Eu vejo assim que o meio de campo é muito importante nas equipes, a alma das equipes começam por ali e podendo, claro que outras posições, as laterais, eu concordo com a Natália, dá para reforçar mais, mas o Gerson é um artigo de luxo, mas vai acrescentar sendo titular, com o João Gomes, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Eu vejo dessa forma, assim, para começar o ano com essa formatação, saindo o Thiago Maia. Eu até estou vendo alguns desenhos táticos aqui, enxergando, nossa, que prancheta que tem o técnico Vitor Pereira para montar um time, né? É impressionante a qualidade que tem nesse setor. E por isso, reforçado nesse setor com os jogadores que tem, com essa lista que a gente deu aí, o Flamengo tem muitas opções. Mas eu acho que eu estou na linha do que o professor acho que estava escalando mais ou menos assim também, né, professor? Dança o Thiago Maia, embora o Thiago Maia hoje chegasse para jogar em qualquer lugar. Sim. Talvez brigasse com o Palmeiras ali, no time do Palmeiras, talvez porque está arrumadinho, mas nome por nome, o meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo para o ataque. Isso o Flamengo também, hein? Só que essa música você canta para quase todas as posições aí no Flamengo, porque o ataque também tem craque. Porque tem o centroavante, o mais importante, emocionante. Tem dois ali na frente, né? Muito nome, Pedro. é muito nome bom. É muito time, né? É muito Flamengo. Volta né? o Bruno Henrique. Também é outro, a gente não tá falando dele. É uma manutenção de um elenco que perde pouco, e aí também muito a Natália falou. Muito em função do que já tem ali de estrelas, né? Com salário muito alto e tudo mais. Tem a manutenção de boa parte dos jovens que são, né, cotados para sair do Flamengo, o próprio João Gomes, como a gente já citou. Agora, é o artigo de luxo que o Flamengo tem a possibilidade de ter, outros clubes não teriam. E ele tem que fazer isso. A gente falava tem condição? A gente falava do calendário, que pode ser um problema, e é para a gente colocar num saquinho ali para o Vitor Pereira ter que trabalhar isso também. Esse número excessivo de jogadores, eventuais descontentamentos, aí, por exemplo, do Vidal, que pode ficar no banco na próxima temporada, será que é algo que vai pesar bastante para o Vitor Pereira, Caco? Acredito que ele vai ter que fazer uma boa gestão de grupo. Ele teve alguns problemas nesse sentido quando, por exemplo, com o Roger Guedes, né? Um diálogo, ele vai ter vários Roger Guedes no Flamengo. Ele vai ter que saber lidar com isso. Porque em algum momento do jogo ele vai substituir o Gabigol, ele não vai gostar, o Gabigol costuma se manifestar, já chegou ali no vestiário, agora vai, alguma coisa nesse sentido, tudo. Ali é um momento de descontração, mas na hora que começa o jogo, começa a substituir jogadores, o Bruno Henrique vai ter que entrar. Quem vai sair no ataque? Em algum momento, não estou dizendo que o Bruno Henrique tem que ser titular, mas ele vai ter que ser utilizado com a qualidade que tem, fisicamente estando bem. Em algum momento, algum jogador sai. Ele vai ter que fazer bem essa gestão de grupo e que ele teve um pouco de dificuldade, a gente viu no Corinthians. É uma pressão, essa é a maior dúvida que eu tenho em relação ao Vitor Pereira, do que foi muito bem o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, ele chegou, arrumou a casa, colocou cada um no seu quadrado e soltou as feras, digamos assim. Joguem o seu futebol, deixou eles muito... Então é isso aí, nação. Espero que vocês tenham gostado desse react aí, né? Eles tocaram em alguns pontos aí, né? Que me chamou a atenção sobre calendário, Gerson, Vitor Pereira no começo. A situação do Vitor Pereira, óbvio, que é aquela desculpa que não pegou legal, sei lá o quê. Eu acredito nessa parte do Vitor Pereira que ele só recebeu... Ele não acreditava receber convite do Flamengo, né? Depois que saiu do Corinthians. E querendo ou não, acabou mudando de ideia. Citando aqui um caso muito parecido do Cristiano Ronaldo, né? Vamos dizer assim. Para mim é meio parecido na minha visão. O Cristiano Ronaldo, em 2015, ele deu uma entrevista que ele não iria jogar lá na Emirados Árabes, Dubai, Catar, essas coisas. Ele não ia jogar bola lá por lá. 2015, quando o Xavi foi, né? Hoje, em 2023, ele foi para lá jogar bola. Entendeu? Depois de 8 anos, ele acabou mudando de ideia e acabou indo para lá. Por causa do quê? Do dinheiro, entendeu? E também porque ele não tem muito espaço na Europa, vamos dizer assim, né? Ele recebeu várias propostas, que ele chegou a dizer, né? Até do Brasil, mas ele acabou optando
catar lá, Dubai. Para mim é tudo a mesma coisa, praticamente. Não é a mesma coisa, mas para mim é tudo a mesma coisa. E o que acontece? O Vitor Pereira, na minha visão, ele não esperava receber proposta do Flamengo, mas depois que ele saiu do Corinthians, aquela jura de amor que acabou não pegando legal e depois ele se acertou com o Flamengo, né? Ele acabou mudando de ideia, acabou sendo seduzido pelo projeto. E, questão da sogra, ele falou que não tinha como dar jeito, né? Para o Corinthians, que tinha que meter o pé. Não só foi a sogra, a desculpa da sogra, tinha outras coisas por trás também, né? Que acabou pinatando sobre elenco. Não disputar títulos, né? E só Palmeiras e Flamengo disputa títulos, né? Tirando o Atlético Mineiro em 2021. E aquilo, com essa proposta, a importância da sogra no Corinthians estava aqui e o Corinthians estava aqui. Quando veio o projeto do Flamengo, o Flamengo apresentou o projeto e ia disputar todas as competições, o elenco, faturamento, tudo, e que iria fazer ele crescer muito profissionalmente se ganhar os títulos agora em 2023, a importância da sogra acabou reduzindo e a importância de voltar a atuar, né, dirigir um clube aqui no Brasil, aumentou. Então é aquilo. Com a proposta do Flamengo, como ele disse, né, a importância da sogra acabou diminuindo na escala dele. Então ele acabou dando um jeito lá, que ele deixou a sogra lá, a doença da sogra, entre aspas, não ficou tão importante para ele não deixar essa oferta do Flamengo essa oferta do Flamengo deixar passar. Então é aquilo. A importância da sogra, quando ele estava no Corinthians, era uma, e depois que chegou a oferta do Flamengo, a importância da sogra já foi outra. Por isso que ele acabou aceitando, né? Eles chegaram a citar sobre calendário. O calendário é horrível, todo mundo reclama, mas quando não tem muitos jogos, o brasileiro é assim. Quando não tem muitos jogos, os jogadores reclamam que vai perder o ritmo de jogo. E quando tem, fala que é muito desgaste. Faz parte do brasileiro reclamar, né? Faz parte aí. Citaram do Gerson. O Gerson é um artigo de luxo, que pra mim ele vem para ser titular. E, na minha opinião, quem sai é o Thiago Maia para a entrada do Gerson. O Gerson é o melhor jogador com questão física. Atualmente é o Gerson, porque ele vinha já treinando no Olympique de Marseille, né? Então ele já tem uma condição física muito boa, o Gerson. E outro ponto que ele também citaram sobre o Vitor Pereira, que eu esqueci de falar aqui, é o que? O Vitor Pereira, ele veio para o Brasil, primeiro ano de trabalho, tem um período de adaptação, conhecimento do país, conhecimento do campeonato, tem vários fatores que acabam influenciando, entendeu? Então, o trabalho do Vitor Pereira, para mim, foi, não vou dizer muito bom, mas foi um trabalho excelente, trabalho bom no Corinthians, conseguiu ficar no G4 do Brasileirão, mesmo com jogadores se lesionando, indisciplina de alguns jogadores, o time não tinha engajamento, vamos dizer assim, acho que essa é a palavra. E, principalmente, né, ele tentando achar ali qual era a disposição dos jogadores. Ele inventou muito, né? E depois de um ano, depois no finalzinho já do campeonato, ele conseguiu achar, entre aspas, o time ideal do Corinthians, que acabou conseguindo jogar bem, né? E em 2023, agora, após um ano passando no Brasil, ele já tem bastante conhecimento da liga, as distâncias, a viagem, desgaste, questão de jogadores, de lidar com o elenco estrelado. O Corinthians não tinha um elenco estrelado como o Flamengo e Palmeiras têm. Mas agora vai ser um outro nível de exigência em cima dele, né? Que já treinou vários clubes aí pelo mundo. Então é isso aí, tamo junto e é nóis, valeu!